Estamos de volta para mais um programa O que é o Espiritismo? Orson, nós já estamos aí com mais de uma dezena de programas veiculando e você não responde a nossa pergunta, Orson Peter Carrara. Afinal de contas, o que é o Espiritismo, Orson? Meu caro Sidney, queridos telespectadores, eu estou enrolando para responder para a gente continuar gravando, viu, Sidney? Eu estou enrolando aqui para o programa continuar, porque é tanta coisa para dizer, rapaz, 28 minutos é muito pouco, teria que passar a existência inteira aqui para responder. Mas é uma brincadeira minha, porque com o conteúdo que você nos transmitiu em todos esses programas, nós temos aí um verdadeiro curso elementar do Espiritismo, evidentemente passando apenas pela superficialidade de cada tema, Sim. E eu mesmo não permito que você se aprofunde muito, e o objetivo do programa é esse mesmo, trazer assim, uma versão bastante acessível, né? Bastante didática, para aquele que está se iniciando, está se interessando pela doutrina espírita. Perfeitamente, Sidney. Orson, uma das perguntas, se não a mais frequente em nossos programas de perguntas e respostas, não apenas naqueles que eu agora, por força das circunstâncias, tive que assumir com a ausência de Richard Simonetti, mas mesmo nos programas em que eu o indagava, eu era o entrevistador, era e é ainda muito comum perguntas relacionadas com sonhos. E querendo saber o que significa um encontro que aparentemente tiveram com um familiar, se as pessoas encontraram mesmo. Orson, nós temos aí alguns sonhos absolutamente absurdos que o bom senso diz que isso não aconteceu. E Richard costumava falar que nós temos sonhos digestivos, temos sonhos psicológicos, e que mesmo nos sonhos espirituais, ele usava uma expressão que eu achava um pouco engraçada, eu acho que era uma coisa mais particular dele. Ele dizia que ele tinha certeza de que tinha tido uma excursão na espiritualidade quando o sonho era colorido. Orson, vamos começar por aí e depois vamos à essência propriamente do tema. O fato de o sonho ser colorido lhe dá algum cunho de veracidade, Orson? Este é um assunto empolgante, Sidney. A propósito, eu tive a oportunidade de entrevistar o Ademar Faria. O Ademar Faria é um fisioterapeuta em Linhares, no Espírito Santo, que é um grande estudioso do assunto. Palestrante espírita, de muito conteúdo, de grande oratória, grande amigo há muito tempo, e ele é um grande estudioso sobre o sonho e o sono e os sonhos, chegando inclusive a publicar 2 livros a respeito. Eu entrevistei, e ele fez explicações muito extraordinárias, eu diria, sobre essa questão dos sonhos. E realmente ele classifica o sonho naquela expressão que o Richard usou aí, que você repetiu, sonhos digestivos, né? Que seriam sonhos resultantes das nossas questões cotidianas, inclusive da alimentação em exagero, por exemplo. Né? Eu, por exemplo, tomo muito cuidado pelo caminhar da carruagem, pela meia-idade, e o metabolismo já não é o mesmo da juventude. Sim. Eu tenho um hábito agora de fazer refeições bem frugais e o mais cedo possível, né? 18 horas, 19 horas, para evitar os tais dos sonhos digestivos. Só emendando, para lhe dar um pouco mais de combustível, Richard costumava dizer que quando ele esquecia de cobrir os pés, ele sonhava que estava numa geladeira. Pois é, são situações de ocorrências do cotidiano que resultam naquela confusão dos sonhos, que muitas vezes se misturam com a outra questão que você citou, que são os sonhos de cunho psicológico, resultantes de traumas, de preocupações, de aflições.
Então, isso cria uma misturada, digamos, nos sonhos que vamos ter durante a noite. E realmente essa questão do sonho colorido parece-nos ser uma verdade isso, que quando os sonhos são coloridos, eles retratam realidade, vividas durante o desprendimento do espírito pelo sono, pelo descanso do corpo físico, na necessidade de dormir fisicamente para que o corpo se recupere nas energias. Então, quando os sonhos são de cunho digestivo, digamos, que são ocorrências do cotidiano que vivemos, ou resultantes de conflitos psicológicos, de preocupações, de aflições, de correrias do dia a dia, normalmente os sonhos são em preto e branco. Observar esse detalhe que ajuda a distinguir. Mas existem os sonhos reais, de encontros com outras entidades espirituais, em outros ambientes, em outros locais, etc. Mas o sonho, embora real, muitas vezes ocorram realmente, ele sofre a influência das circunstâncias do cotidiano. Eles sofrem a influência das preocupações, dos traumas, dos conflitos interiores que cada um de nós tenhamos, né? Então, se você vai dormir com uma grande preocupação, um problema que você tem que resolver, você poderá sonhar com aquilo e até encontrar a solução. É muito interessante isso, que a solução poderá advir do seu desprendimento, que lhe dá uma lucidez maior, e poderá encontrar a solução do problema. Eu me lembro, meu pai me situava muito nessas situações, ele encontrou a solução de um grande drama da vida dele durante um sonho. E realmente foi um sonho colorido em que ele se encontrou com um irmão dele, que estava encarnado também na época, e os dois se encontraram de noite durante o sonho, sonharam e resolveram a questão. Mas existem muitos sonhos decorrentes do exagero de alimentação, como você disse, das preocupações. Então, nós temos aí os sonhos chamados das preocupações, das ocorrências do cotidiano, temos os sonhos psicológicos decorrentes de traumas e dramas, e temos os sonhos reais. Agora, mistura-se tudo isso, né? É importante dizer que dentro da classificação dos sonhos psicológicos estão, muitas vezes, recordações da infância, recordações, inclusive, de outras existências que se misturam nesse complexo todo. Daí o cuidado e a prudência que a gente tem que ter com o sonho, né? Porque você imagina que sonhar com dente, muita gente vai dizer que significa perder, que significa ligar com morte. Você imagina um dentista que lida com dente todo dia, se ele sonhar com dente, vai sonhar toda noite, vai morrer gente todo dia. Quer dizer, então é preciso saber ter discernimento com essa questão. Orson, eu vou aproveitar a oportunidade, geralmente sou eu que respondo as perguntas, e agora eu vou aproveitar e eu que vou fazer perguntas pessoais, viu? Depois do desencarne de Richard, dia 13 de outubro de 2018, mais ou menos um ano e pouco depois do seu desencarne, de lá para cá, eu sonhei com ele 3 vezes. Que privilégio, hein? E a Uma delas foi um simples toque, eu passando ele com aquela blusa de shantung indecente que ele usava, e era ele mesmo, de óculos. Eu estava passando assim, ele passou a mão na minha barriga, olhei e me surpreendi. Só isso. Depois, uma outra, nós dois caminhando juntos, olhando para um mesmo lado. E só isso. Mais recentemente, eu estava em plena montagem de uma palestra em que ele teve participação, várias entrevistas que eu resgatei de sua participação, e eu olhei um painel assim que até hoje eu não consigo encontrar alguma similaridade com a vida atual. Primeira pergunta. Agora eu vou aproveitar, né, Orson? Porque o pessoal me pergunta, agora eu que vou perguntar. É possível nós nos encontrarmos com parentes, amigos desencarnados? Segundo, por que o sonho vem assim, de uma maneira assim, às vezes sem a gente encontrar similaridade com as coisas aqui da Terra? Então, repetindo, primeira, podemos encontrar irmãos, parentes, amigos desencarnados, Orson? Perfeitamente, isso é perfeitamente possível, viável e real.
podemos sim nos encontrar com nossos amigos e pessoas com quem mantemos sintonia, com quem mantemos laços de afeto e de ideal durante o sono físico. Desprendidos, voltamos à nossa condição primeira, original, embora ligados parcialmente ao corpo, e podem ocorrer esses encontros reais. Antes de eu passar para aquela pergunta que eu já anunciei, da questão mais de similaridade com as coisas da Terra, uma subpergunta. Eu posso provocar, eu posso orar, pedir? Essa pergunta é muito recorrente em nossos programas. Pessoas que têm pessoas muito queridas, de muito afeto, recém-desencarnadas, elas querem uma notícia dos desencarnados. Isso nem sempre é possível pela condição do desencarnado ou mesmo pela falta de instrumentos mediúnicos adequados. Mas eu sempre digo que a pessoa deve orar, pedir sinceramente. Quem sabe os dois protetores espirituais entram no acordo e eu possa encontrar esse ente querido. Isso é possível, Orson? Perfeitamente, também é possível. Você pode orar e solicitar a Deus que durante o sono do corpo você se encontre com a pessoa de quem você está muito saudoso ou saudosa. Todavia, há que se considerar que nem sempre isso é possível devido, como você já disse, às condições do desencarnado. E não devemos criar uma expectativa doentia com isso. Nós podemos pedir, é possível que isso aconteça, mas não guarde aquela expectativa de aflição ou aquela expectativa doentia. Aguarde. Isso poderá ocorrer mais cedo ou mais tarde, mas é perfeitamente possível. Se não ocorrer, pelo menos proximamente ao seu pedido, guarde consigo que ainda não há condições para isso. Mas a bondade de Deus, naturalmente, permitirá que isso ocorra. É possível, somos autorizados, podemos pedir, mas não devemos criar uma expectativa de aflição com isso, que poderá ocorrer ou não. Orson, algumas coisas que a gente vê, acompanha, parece que não guardam similaridade. É como se a gente recebesse a pergunta de um cego: como é a cor branca? Você tenta... Não, a cor branca é a cor do leite. Como que é o leite? Nós estamos falando de um cego de nascença. Sim, sim. É mais ou menos isso que acontece quando encontramos instrumentos, situações, ou mesmo pessoas, circunstâncias que para nós aqui não encontramos nem similaridade, nem sabemos direito quem era, ou, enfim, fica no emaranhado uma dúvida danada. E outra coisa, gente, se não anotar logo depois que acorda, depois nem lembra mais como que é o sonho. Por que essa confusão mental, Orson? Porque nós podemos conhecer lugares, nós podemos nos encontrar com pessoas e viver circunstâncias e ocorrências que nós não conhecemos. Por exemplo, poderemos visitar determinada região espiritual mais avançada do que a Terra, ou ainda, embora não seja de tanto adiantamento, mas poderá também ser, a depender de vários fatores que influem nisso, nós poderemos conhecer regiões, ambientes, aparelhos, circunstâncias que ainda não ocorreram na Terra, que ainda não existe no planeta na atual dimensão da nossa tecnologia, por exemplo. Porque a tecnologia avançada que o planeta está conquistando, que as nossas descobertas e invenções propiciam alcançarmos, elas existem antes no plano espiritual. Depois, essas invenções, ou esses instrumentos, esses aparelhos, ou essas circunstâncias, são captadas durante o sono por criaturas que voltam com essa intuição e vão desenvolvendo trabalho, visitam essas regiões com constância ou não e conseguem materializar aqui aquilo que viram lá. Ou criaturas envolvidas com esses projetos lá reencarnam e trazem para a Terra essas descobertas que lá estão. Basta citar, por exemplo, que a dona Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Memórias de um Suicida,
publicada nos primeiros anos do século passado, relatava uma experiência com... Ela fez uma comparação no relato do espírito que ditou a obra, referindo-se a uma projeção de imagens que eram arquivadas nos discos que ele não soube explicar. O livro ficou 30 anos engavetado. Foi publicado na década de 40 aproximadamente, em torno disso, se a minha memória não me trai. E ali já dava notícias do DVD, já dava notícias do CD, que guardava imagens com som, com movimento, e que eram projetadas num telão que nós viríamos a conhecer décadas mais tarde. Quer dizer, o espírito teve acesso a instrumentos que não existiam na Terra e que seriam materializados, inventados, descobertos mais tarde e que não existiam aqui. Então, isso pode ocorrer também com alguns de nós que poderemos, durante o sono, visitar regiões, ambientes, locais, nos encontrarmos com pessoas que não fazemos nem ideia de quem seja, não conhecemos, ou conhecemos de outras existências e não guardamos lembrança atual. Então, cria essa confusão entre o que conhecemos aqui, que são a nossa referência atual, com coisas que não temos nenhuma referência. Então, você citou aí a sua experiência de verificar um telão que você não tem similaridade na Terra. Possivelmente você se encontrou com alguma aparelhagem avançada, ainda não inventada, ainda não descoberta, ainda não desenvolvida na Terra. O mesmo pode ocorrer com pessoas que você talvez não tenha contato recente, pode ser que tenha contato anterior, muito antigo, e que teve um encontro agora, ou circunstâncias, experiências absolutamente desconhecidas na Terra, e que veremos concretizado mais tarde. É em função disso que ocorrem essas questões. Eu achei muito bom você citar o livro de Ivone Amaral Pereira, porque seria a minha pergunta seguinte. Eu me lembro quando o Camilo estava sendo resgatado, ele entrou no estabelecimento onde ele seria acolhido e ele teve contato com uma espécie de videofone na entrada. Nós, na década de 40, nós não tínhamos nem ideia do que era isso. E um pouquinho na década mais... de 10, né? Na década de 10 é que foi editado, não foi? O livro ficou 30 anos engavetado, né? E me lembrei de uma outra situação, quando o marido de Dona Laura comparece à espiritualidade numa espécie de campânula de vidro. Aliás, eu fiquei meio preocupado, porque na ilustração que eu vi desse fato, quando o marido de Dona Laura tem contato com ela, com os filhos que estão na espiritualidade, ele que já estava encarnado, já preparando o lar para o reencarne dela, eu vi um monte de fios ali, Orson. Não sei se é a imaginação do ilustrador ou é a inspiração do médium. Fiquei preocupado, porque para uma transmissão hoje, como estamos fazendo aqui, é uma parafernália de fio, de luz, que demora um bocadinho. Antes de eu chamar você para as nossas entrevistas, eu me levanto muito cedo. Aliás, ontem à noite já deixei mais ou menos preparado e até chamar você só vê a ponta do iceberg. E eu fico pensando se lá na espiritualidade tem essa fiozarada também, Orson. Mas, olha, Sidney, só antes de você responder, você não acha que esse embaçamento de informações deve-se ao fato de que nós temos um dispositivo de esquecimento que, quando voltamos, tomamos posse do corpo, essa nuvem de esquecimento atrapalha o discernimento do que vimos lá na espiritualidade? Richard costumava dizer que o nosso cérebro tem capacidade apenas para uma existência e não para várias. Pois é, você toca um ponto muito importante. Eu vou começar pela segunda pergunta para voltar na primeira depois. Porque, veja bem, o que viu, o cérebro que registrou a ocorrência vista em outra dimensão, os aparelhos que você viu foram registrados pelo cérebro do perispírito, da alma, e não do corpo. O cérebro físico está adormecido, né?
Então, quando o espírito retorna ao corpo adormecido no desprendimento parcial, É muita areia para o caminhãozinho dele. é muita areia para aquele cerebrinho lá, né? E ele, aquele cérebro está adormecido, ele não viu, ele não registrou. Então, isso é uma imagem, é uma lembrança, uma referência que veio externa e que ele não Prejudicada. assimila. É Prejudicada pelo uma torrente de água que vai ter que entrar por um caninho muito fio, um muito caminho fino. muito fio. É por isso que acontecem essas confusões nos sonhos. É por causa disso, porque quem viajou foi o espírito, não o corpo. O corpo ficou adormecido. E o cérebro, ao assimilar isso, na volta do espírito, que é o usuário do corpo, esse cérebro carnal, ele não consegue assimilar tudo, porque ele é uma máquina restrita, como disse o Richard muito bem, para aquela encarnação, embora ele se misture com lembranças provenientes do espírito. Agora, voltando à primeira questão sobre a parafernália eletrônica que nós estamos usando, você mesmo se referiu ao livro Nosso Lar, que poderia ser citado na hora da resposta, eu fiquei entre o Nosso Lar e a Ivone, e eu preferi citar a Ivone no caso do Camilo, né, naquela questão dos discos que registravam imagem, movimento e som. Mas Nosso Lar também tem muitas descrições que nós viemos a entender somente agora. E veja que interessante, a própria informação do aerobus, o ônibus que levita e leva os ocupantes para os determinados locais, em deslocamentos, né? Que aquilo foi citado por André Luiz, e nós já vemos hoje na Terra projetos nessa direção. Projetos nada, já existem Já aparelhos existe. Exatamente. em testes que Exatamente. somente agora. Isso. Nós não estamos falando do helicóptero, nós estamos falando Não. de um outro tipo de transporte que paira no ar, ele se eleva verticalmente e somente agora, eu, com mais de 70 anos de idade, estou tomando contato. É claro que devem existir projetos secretos aí que Sim. alguns aparelhos que só agora... O drone, por exemplo, é uma coisa extraordinária, né? Sim, hoje auxilia tanto para o bem como para o mal, né? Mas são coisas que provavelmente já estavam funcionando lá na espiritualidade há muito tempo, você não acha? Pois é, então, são projetos, ideias materializadas agora que nós temos descrições desses livros psicografados antes. Agora, quanto a esse monte de fio entrelaçado, eu estou com fio aqui ligado ao computador, quer dizer, a gente tem que se valer desse detalhe. Mas, veja, a ciência humana já desenvolveu o Bluetooth. Eu acho o Bluetooth uma coisa maravilhosa. Sim. Você não precisa de fio e se conecta. Como é que pode isso? O telefone no carro que você atende sem pegar o telefone se conecta automaticamente ao painel do carro. Eu fico bobo de ver isso, eu fico entusiasmado. Quer dizer, é um avanço da ciência de recursos que já existem lá. Você veja, nós nos comunicando aqui por esse aplicativo que nós estamos usando, que coisa maravilhosa, essas reuniões virtuais, não é mesmo? Que nos comunicamos à distância. Eu fiz uma entrevista ontem, Sidney, com a França, a Espanha e o Reino Unido, simultaneamente, todos aqui na tela. Que coisa fantástica isso, quer dizer, lá no mundo espiritual, isso já existe há muito tempo. É que nós agora conseguimos alcançar isso. Agora você fica imaginando o que virá pela frente, né? Porque com esse avanço que nós estamos tendo, quanta coisa não vai nos surpreender daqui para frente. Uma vez eu fui a Portugal e o meu anfitrião me surpreendeu com essa história de o telefone automaticamente ser detectado no carro. Depois eu fui à casa dele, falei, cadê o fio para captar a internet? Numa época que no Brasil não existia ainda, pelo menos à nossa disposição, o Bluetooth. Orson, estamos chegando ao final, mas há uma pergunta aí que me fazem muito e agora eu vou repassar para você. Fique com a batata quente aí. Orson, como devo fazer para ter bons sonhos? Qual a melhor maneira de eu me preparar adequadamente para o momento do repouso? Como faço para viabilizar bons contatos com a espiritualidade e, eventualmente, quando é permitido, naturalmente, um discernimento, um esclarecimento maior aí da nossa vida, porquanto, como você bem disse no meio da sua
de uma de suas respostas, eu já tive, não sei se falei para você a respeito até do meu microfone sem fio aqui, eu saí do Evangelho no Lar, eu vim direto aqui, encontrei a resposta para uma dúvida, para um problema que já estava se arrastando por meses. E outras situações, quando você está tomando um banho, você parece que tem uma inspiração maior. Mas para encerrar o programa, Orson, como ter bons sonhos? Olha, Sidney, é decorrência da sua vivência diária. Se você pautar o seu dia por uma vivência de equilíbrio, de harmonia, de sintonia com os bons propósitos da vida, envolvendo-se com projetos dignificantes e, ao mesmo tempo, lutando e direcionando o seu andar, a sua carruagem diária, os seus ideais, os seus esforços para o que é belo, para o que é bom, ouvindo boas músicas, planejando coisas boas que possam adiantar o seu progresso e beneficiar outras criaturas, você já está se preparando para quando chegar à noite, ao dormir, que é uma necessidade fisiológica, o sono precisa existir com tranquilidade para o corpo recuperar energias. Você chega à noite, teve um dia difícil, atribulado, todavia, vinculado aos ideais de nobreza e de dignidade humana. E ao deitar-se, antes de adormecer, orar, sintonizar o pensamento com as boas causas da humanidade, vibrar em favor do equilíbrio de si mesmo, em favor do equilíbrio de seus familiares, da sua cidade, da sociedade onde vive, das pessoas que trabalham para o bem. Nestes dias todos de tumultos que a humanidade atravessa, todos nós podemos contribuir para a paz e a harmonia do planeta. Essa sintonia com o bem facilita o bom sono, desde que não façamos exageros nos variados compartimentos da vida diária, mas, ao mesmo tempo, não desligar o pensamento do bem, do belo, da harmonia, do ideal de progresso. Nós estragamos a nossa boa sintonia quando temos raiva, quando guardamos mágoa, quando ficamos aborrecidos. É natural ficar aborrecido com certas coisas, mas procuremos superar isso, porque esse esforço por manter harmonia e elevação do pensamento facilita que tenhamos um bom sono e bons sonhos que advêm da prece e do bom comportamento. Fiquemos aí com a fórmula do Orson. Oração, música suave, uma boa leitura antes de deitar. Orson, muito obrigado por mais essa brilhante participação no nosso programa O que é o Espiritismo? Que bom, Sidney. Esperamos que vocês todos tenham sonhos coloridos e cheios de harmonia. Muito obrigado e vamos continuar. O que é o Espiritismo? E a você, nosso agradecimento. Até a próxima semana.